fui eu quem escrevi, mas eu achei interessante lembrar-me da minha tarefa nesta manhã. E está dito aí como seria se nós instruíssemos os nossos filhos segundo Provérbios. Então, isso pressupõe que, às vezes, nós temos a ideia de, eu gostaria que fosse assim, mas quando nós olhamos os detalhes e as implicações e as consequências de instruir os filhos segundo Provérbios, talvez alguns podem ter algumas restrições de fazê-lo de forma plena. Então, é isso que eu queria falar nesta manhã. Nós vamos orar e começar, então, a nossa palavra. O que eu estou falando, eu vou citar vários textos, então eu não vou ler agora inicialmente nenhum texto específico. Vamos orar, pedindo a Deus mais uma vez a bênção sobre o que vamos fazer. Ó Deus, abra nossos olhos para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifique. Pedimos isso porque não está em nenhum de nós a capacidade de entendê-la sem o Teu Espírito. Por isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu morei uma ocasião fora do Brasil e na escola onde eu estudei havia uma concentração muito grande de coreanos. E eu não sei exatamente de que parte da Coreia e de qual década eram essas pessoas que estavam lá, mas o fato é que o modo como eles corrigiam os filhos era meio diferente. Durante o semestre, nós víamos os filhos dos alunos correndo e aprontando. Geralmente, quando nós víamos filhos dos alunos coreanos, eles estavam detonando com o seminário. Chegava no final do ano, na época do Natal, chegavam os avós, vinham da Coreia, e esses filhos se tornavam de anjos caídos para anjos redimidos. Uma mudança acontecia. Os meninos viravam anjos, você não via nem a voz de nenhum deles. E depois, procurando informar, alguém nos falou, olha, é o seguinte, na cultura coreana, representada aqui por esse grupo, vieram de tal região, é responsabilidade dos avós disciplinar os netos. Então, os filhos, sabendo disso, quando os avós chegavam, eles já sabiam, o comportamento mudava de 100%. Eu fiquei pensando se isso trouxesse alguma luz para nós aqui no Brasil, quando que um avô iria tirar a cinta e dar uma cintada num neto? Jamais. Mas isso faz parte, irmãos, de nós aprendermos com culturas diferentes. E com certeza o livro de Provérbios, ele é a palavra de Deus, mas ele está pautado, ele é construído, os princípios dele, a partir de uma experiência, a partir de modelos que nós vemos em uma cultura que não é a nossa. Então, existem vários fatores que precisam ser levados em consideração. Então, daí no boletim está essa pergunta: como seria? Inicialmente, no final eu vou fazer isso, mas inicialmente eu estou pressupondo que vocês não precisem ainda adotar aquilo que nós vamos falar. Depois de considerar algumas coisas, então, nós podemos fazer a decisão a esse respeito. Então, eu queria começar falando hoje, né, no culto agora, nessa parte inicial, sobre duas coisas que envolvem a instrução dos filhos, que é a identificação de quem, na verdade, instrui e onde acontece a instrução segundo Provérbios. Essas duas perguntas, elas estão bastante ligadas ao nosso contexto de igreja, porque quem ensina e o local, há uma discussão muito grande, eu não sei se aqui, mas em algumas igrejas, se as crianças devem ou não sair do templo na hora do culto, para o chamado cultinho, ou qualquer nome que você queira dar para isso. Então, isso tudo está relacionado aqui com a palavra quem e com a palavra onde. E vamos ver algumas coisas que em Provérbios são apresentadas a esse respeito. Então vamos começar com a primeira pergunta: quem instruía
os filhos no contexto de Provérbios. O texto que nós lemos, inclusive, está no boletim, a parte dele, mas a primeira ideia é óbvia, vocês já viram isso em várias ocasiões, mas o pai e a mãe são os responsáveis pela instrução no contexto do livro de Provérbios. E o texto, por exemplo, como os que nós já conhecemos de longas datas, né, que usam a expressão filho meu, pressupõe que quem instrui não é um mestre da lei, não é um professor, não é um rei, mas é um pai. Então, a linguagem utilizada, filho meu, ela pressupõe isso, um relacionamento domiciliar. Então, isso significa que no contexto do Antigo Testamento, mostrado no livro de Provérbios, a instrução dos filhos não acontecia na igreja, não acontecia no tabernáculo, não acontecia nas praças, mas era uma instrução que acontecia no lar. Então, pode se perguntar, mas que instrução é esta, reverendo? Seria apenas uma instrução de acordar de manhã, escovar os dentes, pentear o cabelo? Ou realmente era instrução, na verdade, na palavra de Deus? Nós vamos ver sobre isso. Mas inicialmente, então, era a responsabilidade do pai e da mãe. Um texto também que mostra a ideia semelhante, né? Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Veja que a palavra instrução, ela é bastante associada, isso já na segunda vez, com a mãe e não apenas com o pai. Então, ambos compartilhavam, eram protagonistas nesta tarefa tão grandiosa que é de instruir os filhos. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos a ideia do pai e a mãe instruindo em Provérbios, aparece aí uma dúvida. Quem realmente era responsável por ensinar a doutrina? Às vezes, por causa do temor que nós temos no contexto presbiteriano, de não deixar que, talvez, mais uma vez, eu digo isso no contexto geral do Brasil, não necessariamente da igreja aqui em Limeira, mas às vezes o temor de que as mulheres, ao ensinarem na escola dominical, acabem conquistando o púlpito e de repente o pastor não pregue mais. Esse tipo de temor faz com que às vezes nós pensemos da responsabilidade de ensino como sendo o ensino teológico, a doutrina da palavra de Deus, uma instrução do pai, e a instrução de cortar as unhas, de pentear o cabelo, de lavar essa mão antes de comer, esse tipo de instrução é da mãe. Essa divisão, essa separação, ela não é procedente do livro de Provérbios. Veja que a palavra instrução, ela está geralmente associada com a mãe, e no texto hebraico onde esse texto aqui foi escrito, a palavra instrução, inclusive, é o termo Torá, que os irmãos já devem conhecer, é uma referência à lei. Veja nesse caso, por exemplo, é dito que ouve a teu pai que te gerou, olha só o trocadilho. Quem gerou foi a mãe, mas veja aqui a maneira intercambiável que é usado aqui, a relação de protagonismo tanto do pai quanto da mãe na instrução. Ouve o teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Há uma relação muito próxima entre desprezar e ensinar a instrução em Provérbios. Veja alguns casos, alguns exemplos curiosos. Por exemplo, o temor do Senhor, ele é o princípio do saber. E você esperaria que a continuação desse provérbio fosse mais aquele que não teme ao Senhor, mas aquele que é uma apóstata, aquele que é um incrédulo. Olha só, a palavra que é usada é mais os loucos, eles desprezam. Então, desprezo é algo que no livro de Provérbios está sempre associado com a instrução da doutrina, a instrução do conhecimento de Deus. Você não encontra desprezo de conselhos de pais relacionados a coisas básicas da vida, mas é o desprezo da sabedoria. Um outro texto também que fala coisas semelhantes é este, Provérbios 13, 3. O que despreza as palavras
a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. Então, é uma referência de que desprezo, mais uma vez, está relacionado com o ensino da lei, da palavra de Deus. Um outro texto também interessante: não fales aos ouvidos do insensato, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então, de forma básica, desprezo é realmente uma reação comum em Provérbios ao que é ensinado da palavra de Deus. Eu convivo, às vezes, no contexto universitário, eu dou aula em seminários e dou aula também, às vezes, na igreja. Eu prefiro, irmãos, 1000 vezes, uma pessoa que ela não crê na palavra de Deus e ela diz isso abertamente e ela reage como alguém que não crê. Eu prefiro isso a ter uma pessoa que se assenta na cadeira na minha frente e ela tem o maior desprezo por aquilo que você está falando. Porque o desprezo é algo que contamina, às vezes, a sala e que passa para quem está ensinando uma sensação muito incômoda de que as suas palavras são como pérolas sendo jogadas aos porcos. Então, Provérbios, ele está bem mais preocupado com a atitude de desprezo dos filhos em relação àquilo que é passado pelos pais do que necessariamente com a incredulidade. Na verdade, não há quase nenhuma, para não dizer que nenhuma, existem duas em todo o livro de Provérbios, referências à incredulidade ou à apostasia. O maior desafio desse livro é tratar com o desprezo. O pregador britânico, John Stott, uma vez comentando sobre esta questão, ele disse algo muito aplicável a várias gerações. Ele dizia que as gerações novas e modernas, elas têm não recusado o evangelho, mas elas têm desprezado as verdades do evangelho. Porque não vem nela, na mensagem do evangelho, algo relevante para os seus dias, para a sua vida. Então, o desprezo é realmente a maior preocupação aqui. E o pai e a mãe, eles lutam a esse respeito. O livro de Provérbios também mostra que essa responsabilidade de ambos era algo que ia além da cultura em Israel, não era uma novidade em Israel. Provérbios 31, versículo 1, mostra que nas palavras aí do rei Lemuel, diz que ele era de Massá, uma região fora de Israel, e as palavras que ele estava usando para colocar no livro de Provérbios não eram deles. Diz aí que ele aprendeu isso com a sua mãe. Agora, isso é curioso, porque ele foi convidado para participar do cânon. É alguém de fora, de alguma maneira foi alcançado pelo evangelho, talvez pela influência de Salomão e da sua cultura sapiencial, e por meio dela o Espírito Santo tocou a vida desse homem, de modo que agora ele tem o privilégio de escrever algo que vai fazer parte das Escrituras. Lembrando, irmãos, que até as palavras de Jesus tiveram que ser editadas, porque se todas fossem escritas, não caberia, diz a Bíblia, em todo mundo os livros que fossem escritos. Então, pense você, se você fosse um editor ou uma editora da Bíblia, e tivesse que escolher entre um trecho, mais alguns milagres de Jesus, ou a palavra desse Lemuel, de quem você escolheria? Então veja, se Deus, se o Espírito Santo que guiou a composição das Escrituras, julgou ser importante dar um espaço para Lemuel, então isso mostra que aquilo que ele falou tem alguma contribuição, e aí está dizendo que o que ele aprendeu com a sua mãe, não foi com seu pai. Tá? Uma outra referência também interessante, mostrando aí o protagonismo dos dois, é Provérbios 31, versículo 26, esse trecho falando da mulher sábia, a mulher virtuosa, perdão. No final do livro de Provérbios é dito que, dentre as outras coisas que ela faz, uma coisa que ela faz, ela diz que ela fala com sabedoria. E a instrução, que é a palavra aqui, Torá, a instrução da bondade está na sua língua. Então, essa mulher
sabedoria, essa mulher virtuosa do final do livro de Provérbios, uma das coisas que ela faz é essa. Ela fala com sabedoria, ela instrui. Possivelmente, eu não tenho nenhuma dúvida disso, ela instrui, ela tem conhecimento da lei de Deus e ela faz uso disso. Portanto, quando falo sobre isso, eu penso sempre no desafio que eu tenho ouvido ao redor do Brasil, da responsabilidade, e às vezes é colocado sobre os pais, e especificamente sobre o pai, não só a responsabilidade, mas a coordenação. E se algum dia Deus aparecer nos céus e perguntar por que não teve devocional na sua casa, e o primeiro que vai ser queimado diante de Deus vai ser o pai, porque ele não fez a agenda e não preparou. Irmãos, a responsabilidade e a coordenação, ela não é só de dos pais, mas ela é privilégio. E no contexto de Provérbios, era prerrogativa dos dois. Então, esse é o primeiro ponto. Não era prerrogativa do sacerdote, Araão não ensinava os filhos de Israel, Moisés muito menos. Os líderes de Israel também não se envolviam com isso, mas a instrução era algo que pertencia, era um privilégio e também uma prerrogativa de ambos os pais. Talvez uma das evidências mais fortes para isso é quando em Deuteronômio 21, a gente vai ver sobre isso, quando no contexto de Israel havia um filho chamado um filho contumaz, desobediente, que não ouvia os pais, não ouvia a igreja, não ouvia ninguém. Deus não queria que esse filho continuasse na sociedade, no meio do seu povo. Então era dito, por instrução da lei, que o pai e a mãe deveriam pegar na mão do filho, e era uma situação cerimonial. O pai pegava na mão de um lado e a mãe pegava na outra mão do filho. E os dois levavam o filho ou a filha até a presença dos juízes à porta da cidade. E naquela ocasião é dito que, por instrução da palavra de Deus, o que eles tinham que dizer ao juiz. E aí, abre aspas, eles diziam, nosso filho, olha só, pronome na primeira pessoa do plural, nosso filho. O filho aí, ó, a minha esposa não criou direito, esse menino agora está desse jeito, é nosso filho. Nosso filho, ele é beberrão, ele é devasso e descreve os pecados de ordem geralmente moral e sexual. E então diz que ele não obedece, então ele é entregue aos juízes. Os juízes então decidiriam se de fato o problema estava nos filhos ou estava nos pais. E caso estivesse no filho, o filho era apedrejado publicamente. Agora, irmãos, eu pergunto, quantos filhos precisariam ser apedrejados numa comunidade por ano para que os outros filhos lembrassem? As mães precisariam apenas mencionar, você lembra o que aconteceu com fulano? Pronto, o restante da meninada já lembraria, e isso seria extremamente pedagógico. Portanto, o papel, o protagonismo do pai e da mãe na instrução dos filhos no contexto de Provérbios, ele é indissociável. E aí você pode pensar, ufa, ainda bem que Provérbios é só um livro de provérbios, nós não vamos fazer doutrina em cima de provérbios, não é mesmo? Provérbios é uma coisa assim mais informal, né? Engano seu, irmãos. Veja só, Hebreus, no capítulo 12, Hebreus ele cita um trecho de Provérbios, e não apenas cita, mas ele coloca como exortação vinda da parte de Deus. Hebreus 12:5 é um texto conhecido, ele nos diz, olha, estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco, e aí o autor de Hebreus, ele cita, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, e nem desmaies quando por ele és reprovado. Isso é uma citação de Provérbios 3, 11 e 12. Então veja só, o autor aos Hebreus, ele entendia, e sendo um autor inspirado,
que o livro de Provérbios não é apenas um livro de palavras que você possa colocar no para-choque do carro ou enfeitar uma toalha para dar nos dias das mães. Não. Provérbios é palavra de Deus, é instrução que deve ser ouvida e obedecida como palavra de Deus. Não reflete apenas a cultura de um povo ou de uma geração no mundo antigo, mas é a maneira que Deus teve de tornar clara a sua instrução com base em uma sociedade específica, que é o povo de Israel. Portanto, o meu desafio nesta manhã a todos nós é que o privilégio da instrução dos filhos recai sobre os pais, de maneira diversificada, de maneira multiforme em várias etapas, mas não pode, às vezes, como eu tenho visto, criar a dedução como lógica do fato de Deus ter dito que é responsabilidade e privilégio do marido instruir a sua esposa, Efésios 5:26, e que disso ele também seja o responsável, e é muito utilizado a expressão o sacerdote do lar. Isso tem alguns benefícios, mas eu diria que à luz de Provérbios, isso não para em pé. O homem, ele é sacerdote do lar na instrução e na preservação, especialmente no contexto com a esposa, mas quando passa para o nível dos filhos, a responsabilidade é de ambos e o privilégio é de ambos. Então, com isso nós tratamos do quem era, no contexto de Provérbios, responsável pela instrução. E esses exemplos, então, nos garantem algumas sugestões que são da palavra de Deus. Um segundo contexto de quem instruía é a presença da chamada da assembleia. E a assembleia era, com certeza, um elemento muito importante na instrução dos filhos e no contexto em que eles viviam. Há um texto em Provérbios 26, nós lemos assim: ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Literalmente, a tradução aí poderia ser diante da assembleia. Há um contexto, talvez bastante remoto do que nós vivemos hoje no Brasil, de que a disciplina no mundo antigo, especialmente no contexto em Israel, ela deveria ser pública. Olha, eu cresci e ouvi muitas palestras quando jovem, de que quando você precisa corrigir um filho, primeira coisa, você leva para um lugar privado. Você não vai baixar as calças do seu menino e dar uma chinelada nele, na bunda dele, no meio da igreja. Não vai fazer isso. Então, mas você vai levar para um lugar privado. Existem várias razões para isso. Questões de pais que espancam os filhos quando não são cristãos e nós não podemos incentivar isso. Porém, irmãos, no contexto de Provérbios e no contexto do Antigo Testamento, a disciplina ela era um fator pedagógico para a comunidade. Então, a correção de um filho, geralmente, ela acontecia de forma pública. E o fato de fazê-lo de forma pública não apenas recai sobre a criança a questão da vergonha, que às vezes se impõe, mas também sobre os pais. Porque os pais estariam, às vezes, corrigindo de maneira excessiva uma característica ou um ato de desobediência do filho que não mereceria tanta repreensão. Então, no contexto de Provérbios, no contexto do Antigo Testamento, fazer a correção de forma pública tinha um aspecto de ensinar a outros os valores e a maneira como era feito. E também
obviamente tinha o fator pedagógico de que os demais filhos estavam vendo como é que os outros pais tratavam aquele fator, aquele comportamento de maneira diferente. Nós visitamos uma ocasião, a minha esposa e eu, um pastor, numa cidade bem distante em Mato Grosso, e a esposa dele tinha uma questão com o marido por causa da disciplina. E o marido dizia que sempre que fosse dar algumas varadas na criança, bater com a vara, tinha que ser 7 varadas. E a esposa fica, mas por que 7? De onde tem esse número? Mas ele era pastor, né? Mas 7 é o número da perfeição. Mas não tem nenhum lugar, irmão, na Escritura que diz nem que tem que dar varada de 7 vezes ou de 4. Então, era uma questão subjetiva. O fator de ensinar, instruir os filhos no contexto público, então, colocaria em evidência, exporia a justificativa, ou com certeza, algum irmão ou alguma irmã já comentaria, mas por que 7? E às vezes aquilo que o marido argumenta ou a esposa argumenta dentro de casa, não teria a mesma força argumentando diante da assembleia. Então, o fator é importante, a instrução, no contexto de Provérbios, dependia da participação e do cenário da assembleia. E a assembleia aqui é a reunião do povo de Deus, o povo eleito. Veja este outro exemplo. E digas, como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, e nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Então, de alguma maneira, a instrução e os filhos em Provérbios, eles sabiam, eles estavam conscientes do impacto que o testemunho dos demais pais juntos poderia ter na maneira como ele mesmo teria que ser disciplinado, instruído na sua própria casa. Então, eu desafio aos irmãos a lerem o livro de Provérbios, não apenas como a experiência de um pai, mas a experiência de uma geração, a experiência de um povo que conviveu junto, de um povo que participou de ameaças juntos, e um povo que enfrentou problemas com os seus filhos de maneira unida, e esta característica da participação da assembleia na instrução dos filhos, ela é muito forte no livro de Provérbios. Então é por isso que, por exemplo, nós na igreja hoje, nós também damos espaço para que a criança aprenda no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e a instrução que é dada no lar, por meio dos pais, ela é então complementada no meio da assembleia. A participação da assembleia, ela é bastante definitiva para corrigir algumas coisas. Não é raro e não é impossível você encontrar pais, e sempre que eu digo pais, eu estou pensando em pai e mãe, mas pais que têm alguns costumes e algumas práticas dentro de casa, com os seus filhos, e que quando essas práticas são colocadas no contexto da igreja, essas práticas se tornam meio esquisitas, estranhas. E este é o papel, então, da assembleia, criando não uma média entre as pessoas da igreja, mas criando uma média que seja mais próxima daquilo que Deus espera de todos nós. E quando eu falo então de assembleia, eu não estou falando de, mais uma vez, tirar, fazer um balanço de tudo, mas é uma aproximação ao padrão de Deus. Conclusão disso é que a instrução, ela não deve ser uma instrução baseada somente naquilo que o pai ensina
ou a mãe ensina na sua casa, ela tem que passar pelo crivo, ela tem que passar pelo elemento aglutinador daquilo que compõe os elementos da palavra de Deus e não apenas os costumes de uma casa e de um pai ou de uma família que sempre quis que as coisas fossem daquele jeito. Algumas vezes são coisas boas, mas algumas vezes podem ser vícios que não estão fundamentados na palavra de Deus, mas aquilo se transforma em quase que em regras com o mesmo nível da palavra de Deus dentro daquela família. Então, a Assembleia, no contexto de Provérbios, tinha esta finalidade. Um exemplo muito claro disso, que nós lemos, os irmãos devem conhecer, não está em Provérbios, mas é um contexto da Bíblia. Eli, o sacerdote, ele não disciplinava os seus filhos de maneira correta. Aliás, não disciplinava de jeito nenhum. E a maneira como o povo de Israel via o comportamento dos filhos de Eli era reprovável. Eles criticavam a maneira como Eli, o sacerdote, tratava os seus filhos. Mas como ele era o sacerdote, ninguém podia falar nada. Mas isso não demorou muito tempo, Deus interviu. E não apenas interviu, o que Deus falou de maneira privada e exclusivamente numa revelação para Eli, depois foi registrado nas Escrituras e tornou do conhecimento de todo o povo de Israel por geração após geração. Então aquela participação se tornou pública e a Assembleia veio aprender com a instrução que foi dada a Eli. Outros pais, depois de Eli, também puderam ver e pensar sobre aquilo. Então este é o segundo participador, eu diria, na instrução dos filhos, os pais, pai e a mãe, e em segundo lugar, a Assembleia. E antes eu vou continuar isso depois, na escola dominical, mas um terceiro e último elemento importante na instrução dos filhos é um personagem que aparece no livro de Provérbios, que é distinto dos pais. Aliás, no livro de Provérbios, nos primeiros 9 capítulos, existem várias pessoas falando. Os pais, eles sempre falam com essa expressão, filho meu, faça isso, não faça isso. Então, essa expressão, filho meu, ela abre o discurso dos pais. Quando o discurso ele é proferido pela sabedoria, ela não tem essa abertura, filho meu. Então, alguns textos, nós vamos ver, refletem isso. E a sabedoria, no caso, o apóstolo Paulo, eu já vou aqui dar um pulo enorme, mas o apóstolo Paulo e o Novo Testamento em geral, faz uma ligação entre a sabedoria de Deus, outrora oculta, ou seja, nos dias do Antigo Testamento e no Novo Testamento foi revelada, ela é a pessoa de Cristo. Então aqui, quando nós falamos a sabedoria, veja que o passo, em primeiro lugar, os pais, depois, numa escala acima, a Assembleia, no caso a igreja, o povo de Deus reunido, e acima da igreja, você tem ainda a sabedoria de Deus, que é distinta daquilo que os pais ensinam, ainda que aquilo que os pais ensinam seja dependente, seja com base naquilo que havia sido revelado, aquilo que é dito diretamente por Deus não é a mesma coisa. Em termos práticos, significa que aquilo que o meu pai me ensinou não é a autoridade máxima e última em relação à salvação, em relação às coisas de Deus. Vamos imaginar que você tivesse um pai que não fosse cristão, ou a mãe que não fosse cristã. Então, a autoridade máxima na instrução dos filhos, no que diz respeito à salvação, às vezes não está dependendo dos pais e nem da assembleia em que essa criança viveu, mas da sabedoria
da palavra de Deus. Veja um exemplo disso. A Provérbios 8 é um texto onde a sabedoria está falando, e não são os pais quem estão falando. Provérbios 8 inicia dizendo assim: não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Do cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, e junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas, ela está gritando. E aí, 2 pontos, e vai começar o discurso da sabedoria. Isso significa então que a sabedoria, ela fala, como eu disse, de modo distinto, ela não é a mesma pessoa que os pais, e ela tem a instrução definitiva. E o capítulo 8, inclusive, é um capítulo que na história da igreja foi muito usado para mostrar a questão da divindade de Cristo. Era um texto muito utilizado para isso, porque no capítulo 8 de Provérbios, nós lemos, nós podemos até lê-lo agora, uma parte dele, veja na sua Bíblia, em Provérbios 8. É um texto curioso porque ele mostra algumas características que são pertinentes apenas ao Filho de Deus. Provérbios 8. É um texto conhecido dos irmãos, e veja a partir do versículo 22, Provérbios 8. A descrição que é feita aí, a partir do versículo 22, é a sabedoria quem está falando, e ela começa a dizer algo a respeito da sua origem, ou onde ela esteve, e ela diz assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo tempo. Veja então que a sabedoria é alguém que esteve com Deus na criação, não apenas como um observador, mas alguém ativo. É o que depois o Evangelho de João, no capítulo 1, vai parafrasear dizendo que por meio de Cristo todas as coisas foram feitas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, essa pessoa que está falando aqui, esta é a sabedoria falando nesta ocasião. Provérbios 4:1 também reflete parte disso, e é um texto que de maneira clara instrui o projeto de Deus para a instrução partindo da sabedoria, que é a sabedoria da palavra de Deus. O resumo disso, irmãos, nesta primeira etapa é que a instrução, segundo Provérbios, ela precisa ter esses 3 elementos. Primeiro, a participação de ambos os pais. Segundo, ela precisa ter a participação e a equalização na Assembleia, no povo de Deus reunido, para que os vícios culturais de uma família não prevaleça na vida dos filhos, mas seja equalizado na maneira como outros pais, como a liderança da igreja também vê e aborda alguns aspectos da vida e do caráter dos filhos. E terceiro, ela precisa também
ouvir diretamente da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, instruções que são diretas ao seu povo e que não passe nem pela boca dos pais e nem pelo exemplo geral da Assembleia, mas vem diretamente das Escrituras. É por isso que nós incentivamos, treinamos e desejamos ardentemente que os nossos filhos eles cresçam e aprendam a ler nas Escrituras e descobrir nelas aquilo que Deus tem para falar com todos nós. O exemplo da instrução, então, em Provérbios, ele é curioso e ele levanta, então, alguns desafios. Especialmente quando nós lembramos que o livro de Provérbios foi escrito por alguém que parece não ter aprendido essas lições. Salomão terminou a sua vida de maneira lamentável. Seus filhos, nós sabemos muito pouco a respeito dos seus filhos. Um deles, que é Roboão, aquele que o sucedeu no trono, ele era meio ignorante e não ouvia conselhos dos mais velhos. O fato é que a situação gerada por Salomão na sua vida pessoal e a maneira como ele conseguiu prevalecer na instrução dos seus filhos pode nos levantar a dúvida: reverendo, será que isso funciona? Porque na vida de quem escreveu isso aqui, não funcionou. Seus filhos se tornaram rebeldes, ele mesmo caiu em desgraça. Como é que o Senhor quer agora que nós, no século 21, usemos isso para a instrução dos nossos filhos? Bom, irmãos, eu não quero nada, eu estou dizendo que Provérbios é a palavra de Deus. O livro aos Hebreus entendeu a mensagem de Provérbios como palavra de Deus, como instrução. E o meu desafio é que nós também entendamos as instruções de Provérbios como palavra de Deus e pensemos a respeito disso para a nossa instrução hoje. Que Deus nos abençoe e que nos prepare para ser homens e mulheres capazes de preparar a geração vindoura para servir a Deus e também desfrutar daquilo que Deus tem nos dado em cada geração. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique-a em nossos corações conforme o Senhor melhor nos conhece. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.